esse homem. O homem está curado. E os discípulos, eu imagino, estão com olhos assim, mais uma vez, perguntando, quem é este homem? E eles estão, e um dia vão chegar à conclusão, esse homem é o Deus do universo. Lições poderosos, ok? Logo depois, era a mulher enferma, que só chegou a tocar nas roupas de Jesus Cristo com fé, uma mulher cheia de fé, confiança em Jesus, foi curada. Ok? E os discípulos, mais uma vez, estão vendo Jesus Cristo fazendo essas coisas, essas curas milagrosas. E a pergunta vem outra vez, quem é este homem? E era o pedido de Jairo. Venha, minha filha está morrendo, venha logo. Bem, a menina vai morrer, mas Jesus diz a Jairo, não se preocupe, só confia. E os discípulos, olhando um para o outro, a menina está morta, Jesus. E as palavras de Jesus continuam a mesma. Não se preocupa, tenha fé. E ele levanta, ele ressuscita esta menina. Quem é este homem? Jesus Cristo. E os discípulos estão passando, pode ser como um curso de correspondência. Cada lição é alguma coisa que deve criar fé, que deve criar esta confiança, esta compreensão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vem esse grande milagre da multiplicação de pães e de peixe para alimentar uma multidão com 5.000 homens, não contando com as mulheres e talvez crianças. 5.000. Estava falando com um amigo meu a semana passada, ele disse, Felipe, esse milagre de Jesus Cristo é meu favorito. Ele disse, por quê? Ele disse, porque Jesus volta ao papel dele. O papel de ser criador. Ele disse, Felipe, da mesma maneira que Jesus criou no início todas as estrelas, criou este mundo e tudo que está em nosso mundo, da mesma maneira, ele pegou e ele criou de nada. Ele criou bastante pão e os peixes para alimentar aquele grupo. E esse meu amigo disse, Felipe, ele estava mostrando que ele é o Criador. Eu nunca pensei assim, mas é verdade. Jesus criou de nada. Ele criou de nada o necessário para alimentar esse grupo. O grande Criador. Amados, nós, eu acho, pode ser totalmente errado, mas eu acho que nós estamos naquele mesmo curso por correspondência, tentando aprender quem é esse Jesus. Ele é Deus na carne. E ele veio para mostrar ao mundo a natureza verdadeira
de nosso Pai. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E esses discípulos, talvez eles tivessem o nosso problema, tivessem o conhecimento, já ouviram as palavras, mas está tendo dificuldade de deixar tudo entrar na cabeça e reconhecer de verdade a pessoa de Jesus Cristo. Eu não leio coisas assim. E, na verdade, desde a infância, eu acho que minha mãe começou a me levar às reuniões da igreja ela começou quando eu tinha 2 semanas de idade. Minha mãe nunca faltou uma reunião da igreja. Nunca. Então, dos primeiros dias, eu estava fazendo parte desse grupo, escutando as palavras. E é interessante. Existe uma grande diferença entre escutar e compreender. E a realidade de entender que esse homem, Jesus Cristo, ele é meu Salvador. Esse homem que fala a natureza, as ondas do mar, o vento, esse homem é meu Salvador. Ele é meu irmão. Ele me ama. Este homem que ressuscitou esta menina que estava morta, ele é meu Salvador, ele é meu amigo. Ele é meu. E todo esse grande poder que ele tem, ele está dizendo, Felipe, você pode me confiar. Você pode se entregar totalmente e eu vou cuidar da sua alma, da sua mente, da sua cabeça. Eu vou cuidar, Felipe. Eu sou bastante poderoso de fazer isso. Então eu leio essas passagens. Como Jesus multiplicou os pães. Criando. Vamos mudar o nome desse milagre. Vamos mudar. Não é multiplicar os pães. Vamos dizer criar os pães. Okay? Esse é o milagre de Jesus, da criação de Jesus. Criando pães, criando os peixes, para mostrar ao mundo que ele é o grande Criador. E hoje estamos em capítulo 6, versículos 45 até 51. Outra vez Jesus fazendo mais que eu posso compreender. E eu sei que eu não estou compreendendo porque a minha fé ainda está tendo dificuldade em acreditar, aceitar a realidade que ele está fazendo tudo isso para o meu benefício. Vamos ler. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem
adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Eu não sei por que ele não podia despedir da multidão, entrar no barco e sair com os discípulos. É assim que a gente faria, não é? Mas ele não fez assim, não. 46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de uma fantasma. Gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com elas e disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com elas e adivinhe o que aconteceu. O vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Bem, esse Jesus. Outra coisa que eu não entendo completamente, porque Jesus aguenta tudo isso. Faz tantas coisas na presença dos seus discípulos, eles ainda andam. Fátima, eles andam sem compreender tudo isso. Igual a mim. Eu posso ler tudo isso? Posso ler 50 vezes. Mas se eu não parar e refletir, meditar, orar, Pai, me ensina. O sentido de tudo isso. Me ensina, por favor, Pai. Ajuda-me a entender, compreender. Ajuda-me a ver, receber a realidade desse homem, meu Salvador. Eu acho que se eu não parar para fazer isso, eu posso ler a passagem 100 vezes e não vai ter efeito. Então, depois de criar os pães e peixe, Jesus mandou os discípulos voltaram para o outro lado do lar. Voltaram para a área de Cafarnaum, Betsaida. E ele não foi com eles. Diz aqui que, tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. Agora, esse é o Jesus que estava dormindo no barco porque estava tão cansado, tá lembrado? E agora, depois de mais um dia cansativo. Já? O senhor já comeu? Se fosse Felipe,
passagem ia ler, ele subiu ao monte para dormir um pouco, não é? Para descansar um pouco. Mas esse Jesus não. Jesus entendeu que como um homem, e isso é importante, é muito importante, Arlindo, entender essa realidade. Como um homem, Jesus precisava da ajuda e da força do Pai dele. Arlindo, você, como um homem, precisa da ajuda e das forças do seu Pai Celestial. Jesus, depois de um dia muito difícil, foi para orar, subiu ao monte, onde estaria sozinho e passou o tempo orando. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, ainda acordado, Jesus está vendo os discípulos, que eles remavam com dificuldade. Porque o vento era contrário. Às vezes, em nossas vidas, Jeremias, imagino que você pode pensar isso, sabendo um pouco da situação das escolas públicas, trabalhando. Remavando. Vocês já passaram dias, meses e anos pensando, eu não estou conseguindo nada. Tem as forças lá fora que estão impedindo. Do modo geral, eu não acho que são as forças do Senhor que está impedindo. São as forças que querem nos desanimar, as forças que querem nos fazer desistir, as forças que são contra o progresso humano. E às vezes, eu acho que a gente se acha no meio do mar, trabalhando e só Fátima e não conseguindo muita coisa. Mas quem está olhando? Quem está percebendo tudo isso? É nosso Jesus. Ele não tira, Dora, ele não tira seus olhos dos seus filhos, dos seus irmãos. Jesus não. Então Jesus foi até onde elas estavam, veja, andando sobre o mar. Eu posso ler isso 50 vezes e não entender o sentido disso. Jesus andando sobre as águas do mar. Eu leio como se fosse nada. Não, Jesus está andando milagrosamente, sobre as águas do mar, porque ele quer ajudar seus discípulos.
E ele vai fazer coisas milagrosas para nos ajudar, Anastélia. Ele vai fazer. Eu não sei quanto tempo temos que passar no barco de Nikele, aí remava contra o mar, contra o vento, sem avançar nada, mas tem alguém nos olhando. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. Ele vai nos cuidar. Talvez ele queira que criemos mais músculos no corpo, então ele vai nos deixar um pouco mais tempo aí remando. Talvez ele queira que a gente olhe para cima e dizer, Jesus, precisamos de ajuda. Essa aqui é uma ideia que eu acho muito interessante. Eu não sei se os discípulos pararam para pedir ajuda. Não é que às vezes a gente fica remando, trabalhando, se esforçando, não avançando. Não é que às vezes a gente faz isso dia após dia, e nunca peça ajuda de Jesus Cristo. Eu não sei. Pela história aqui, eu acho que os discípulos não pararam. Eles ficaram com raiva de Jesus outra vez que ele estava no barco dormindo, tá lembrado? Chegou a Jesus Cristo depois que o tempestade ficou tão forte, o barco estava enchendo com água e finalmente elas foram para Jesus. O Senhor, não se importa que a gente vai se perder. Será que eles passaram todo aquele tempo na luta sem pedir ajuda de Jesus? Sem pensar, o mestre do universo, ele está aqui no barco com a gente. Vamos falar com ele. E quantas vezes, Jeremias, a gente passa pela mesma coisa e esquecemos que nosso Salvador, nosso irmão Jesus Cristo, é o mestre do universo. Então, quando as coisas não dão certo, a gente fica com raiva e a gente chama a Jesus. Não se importa se a gente morrer. E o tempo todo, ele está lá ao nosso lado, só esperando a gente dizer, Jesus, eu preciso de ajuda. Estas palavras, nessas histórias aqui, no meio deste livro pequeno, o propósito é para criar uma presença, uma realidade que Jesus nos ama e ele fica ao nosso lado o tempo todo. Mas a gente precisa olhar para ele e dizer, Jesus, eu preciso de ajuda. Eu sou culpado como os discípulos aqui. Ando na minha vida muitas vezes sem refletir nessa realidade que Jesus é o mestre do universo. Ele é mestre ou a morta. A morte. Jesus é o Criador. Jesus é tudo isso.
Mas eu deixo as dificuldades, os poderes de Satanás. Eu deixo tudo me bater, me empurrar, até o ponto que finalmente eu tenho que gritar: Jesus, eu preciso de ajuda! Mas eu devia ter dito isso logo no início. Jesus, me ajuda. Eu não tenho que esperar até o barco estar se afundando. Eu não preciso esperar até eu passar a noite toda tentando passar no outro lado, não estou conseguindo nada. Eu não preciso passar tudo isso. Fale logo com esse Jesus. Esse Jesus que é tão poderoso. Então, 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário. Tem muito vento nesse mundo, e muito vento, contrário da gente. Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, e diz aqui, e queria até passar adiante deles. Veja, eles estão nessa luta, cansados, okay? Super cansados, a noite toda tentando chegar no outro lado, mas não estão conseguindo nada porque o vento está com. Aí vem Jesus. Eles, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram tratasse de uma fantasma e gritaram. Eu também. Eu não estou acostumado a ver pessoas andando sobre o mar. Nem elas. Mas eu acho que a ideia é o seguinte. Na cabeça delas, eles não estavam em Jesus Cristo a esperar para ajudar. Eita. Essa não é a mesma atitude que eu tenho? Passando por minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas situações difíceis. Eu não estou esperando Jesus chegar, não. Ele poderia só andar adiante. E eu nem pensava que era Jesus. Eu acho que a atitude melhor seria: Jesus vem, eu sei que ele vem logo, eu tenho certeza, aí trabalhando com essa ideia, Jesus vem logo, no momento certo ele vem. E assim, quando eles verem Jesus Cristo andando sobre o mar, em vez de ficar apavorados, eles teriam dito: Jesus, que bom que o Senhor chegou, a gente estava esperando. Mas eles não estavam esperando. Porque tudo isso que eles estavam passando com Jesus Cristo não tinha entrado aqui. Eu tenho toda certeza, Jesus disse assim mesmo. Quanto tempo mais eu tenho que esperar para esses rapazes entender a realidade, que eu sou o mestre do universo e que eu amo cada um deles. Me importo com eles. E ele diz a mesma coisa em relação da gente, Dora.
no meio de todas as nossas dificuldades, esquecemos que nosso Salvador, nosso irmão Jesus, é o mestre de tudo e que ele se importa com a gente. Mas Jesus, imediatamente, 50, ele falou com eles e disse: coragem! Ei, calma-se! Sou eu! Veja! Oh! Não tenha medo! Então, ele subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. O vento parou. Quem é esse homem, Jesus? Que ama tanto, que é tão poderoso, e que tem nos abraçado. Apesar, Jeremias, apesar da falta da fé que a gente tem. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Elas ficaram totalmente perplexos. A minha tradução. Ficaram totalmente perplexos. E a razão, versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Eles acabaram de... Jesus acabou de alimentar a multidão enorme. Mas tudo que passou aí não entrou aqui. Não entrou aqui. Eu acho que a gente tem esse mesmo problema. Porque, na verdade, estamos vendo tudo. Nós estamos vendo o início aqui. Estamos vendo o início, estamos vendo o finalzinho. De todos, nós temos razão de entender. Então, a mensagem de hoje, eu acho seria importante de parar, refletir, entender e acreditar. Confiar que Jesus se importa com cada um de nós. Esse Jesus, para mim isso é importante. Esse Jesus que estava aí, você sabe que Jesus continua ainda hoje como um homem? Já pensou nisso? Ainda hoje, Jeremias. Existe um mediador, Paulo disse, entre um mediador entre homem e Deus. Quem é esse mediador? Não é simplesmente Jesus. Paulo diz, é o homem, Jesus Cristo. Então, Jesus, onde ele estiver aí com o Pai, está sentado à direita do Pai, ele está sentado como um homem. Esse mesmo Jesus que estava andando sobre o mar, o mesmo Jesus está sentado à direita do Pai. E ele está lá para nos ajudar. Está lá nos olhando.
Ele sabe quando a gente está no meio do mar, sem as forças de continuar, sem as condições de continuar, ele sabe. E ele quer vir, ele quer chegar para nos ajudar. Amados, vamos acreditar que este é o Jesus que está nos cuidando. Esse mesmo Jesus que acalmou os ventos, as ondas do mar, que ressuscitou esta menina morta, esse é o mesmo Jesus, esse Jesus que alimentou, que criou, um ato de criação, criou os pães e peixes necessários para alimentar essa multidão de 6, 7, 8 mil pessoas. Este Jesus que estava andando sobre as águas, este é o Jesus que nos ama, que nos cuida. Vamos acreditar. E vamos ficar alertos. A gente não precisa esperar até o final da tempestade para chamar Jesus. Não precisa, não. Vendo as tempestades chegar, está na hora de chegar Jesus, de falar com Jesus. A gente não precisa trabalhar um ano inteiro sem avançar e depois chamar Jesus. Não. Primeiro sinal de dificuldade, Jesus precisa de você. E o Jesus que está, o homem Jesus que está olhando para a gente. Ele vai chegar e ajudar. E quando ele chega, ele não vai ser como ele não vai parecer como um estrangeiro só nos passeando. Não. A gente vai reconhecer, essa aqui é a glória de Jesus Cristo. A Lauren, minha filha, estava falando comigo ontem, a gente estava conversando, e ela me contou que a família estava de férias. E estava indo para um lugar certo para tirar as férias. E estava na caminhoneta. Elas têm uma caminhoneta. O marido dela anda com caminhoneta. E esse caminhoneta tem lugar para 6 pessoas. Ok? 3 em frente e 3 no banco traseiro. A maioria das caminhonetas aqui, hoje em dia, só tem lugar para 5 pessoas. 2 na frente e 3 atrás. Mas eles têm uma família de 6 pessoas. Eles chegaram no meio do caminho, nessa pequena cidade, pequena. E houve um desastre, alguma coisa quebrou na caminhoneta e levaram uma semana para consertar. Então ela falou que o marido dela foi buscar, foi para um lugar para ver se poderia alugar uma caminhoneta. Uma locadora de automóveis. Sendo uma cidade muito pequena, o homem disse, Senhor, a gente nunca tem esse tipo de caminhoneta aqui. Não tem, não. Você tem que procurar em outro lugar. E nesse mesmo instante, chegou no estacionamento, um homem chegou no estacionamento com uma caminhoneta, e ele estava devolvendo, ele trouxe de uma cidade muito distante. Parou, entrou, deixou as chaves, e o homem disse obrigado. O Andy, marido de Lauren, ele olhou e disse, esse é o tipo de caminhonete que a minha família precisa. E falando com Lauren,
Uma menina com muito fé, ela disse, pai, eu tenho toda certeza que foi Jesus que providenciou essa caminhoneta. Na hora que a gente precisávamos, no lugar onde não existia, meu Jesus, ele forneceu. Ai, que todos nós pudéssemos entender que Jesus se importa, que ele sempre está presente. Ele nos ama e é poderoso para fazer o necessário para o nosso bem-estar. Vamos orar. Jesus, nos perdoe, por favor, pela dureza de nossos corações. Nos ensina, por favor. Tenha paciência com a gente, por favor. Nos ensina como confiar, reconhecer a grande poder, o seu grande amor, e como resultado, confiar. Obrigado, Jesus, por tudo que fez para a gente. Amém.